Então, iniciando mais uma aula dos Titãs aqui, a gente estava falando um pouco aqui sobre a questão do uso da IA para o desenvolvimento de código. Uma coisa que eu percebi, pessoal, eu estou recebendo muita reclamação de empresas grandes, tá? Referente aos fornecedores de entrega de tecnologia. Porque a gente, assim, com a IA, gente, a IA é super boa, tá? A IA chegou aí muito boa, mas o que acontece? Tem muita gente que está se achando um pleno ou um sênior porque tem a IA do lado digitando aquele monte de código que a pessoa não entende. Aí a pessoa se posiciona ou se candidata a vagas numa posição de pleno ou sênior. E aí, assim, é muito complicado fazer uma seleção, né? É muito complicado. Muitas vezes você pede o portfólio, aí a pessoa fala assim, eu fiz esse dashboard, mas o dashboard foi feito por uma IA. Você foi lá e pagou R$150 a IA, e a IA fez o dashboard para você, entendeu? Então você foi lá e mostrou falando que foi você que fez. A pessoa, o recrutador não consegue entender ali, ele vai te entrevistar, o técnico da empresa vai te entrevistar para saber o seu nível de conhecimento. Mas dependendo do preparo e nível, por exemplo, você aprendeu as coisas de forma macro. Então, você sabe o que é um blockchain, você sabe o que é uma criptografia, você sabe o que é tal coisa, você sabe o que é, você sabe o conceito, mas você não sabe nada da mecânica por trás dele. Então, dentro de uma entrevista técnica, é possível você fazer, dependendo do jeito que a pessoa fala, é possível você fazer o famoso embromation. Você já viu essas perguntas, você vai lá e faz um embromation da entrevista, não tem como, o cara vai conseguir te conhecer mesmo no dia a dia. Tá? Então, a pessoa teve afinidade ali e entrou. O que está acontecendo com os projetos? Tá, das empresas grandes que eu estou trabalhando, eles estão tendo muitos problemas de um tempo para cá com a entrega dos projetos, porque os projetos são extremamente complexos e chega a um ponto que a IA não consegue entregar. Ela causa mais bugs no sistema, porque o sistema é complexo, do que resolver. Na hora que você pede para a IA chegar ali e colocar um menu do lado direito, entendeu? Para colocar aquele menu, ela ferra o negócio de um outro lugar, porque ela não consegue entender todo o negócio em si, ela não tem a informação de todo o contexto do negócio em si. Então talvez ela não entende que para um perfil A eu tenho o menu X, para o perfil B eu tenho o menu Y, e porque essas informações estão dentro do banco de dados, a IA não consegue ter acesso porque ela está com acesso somente ao código. Então ela vai lá e modifica algumas coisas que as informações vêm no banco de dados, aí quebra o menu, aí a pessoa começa a pedir, não, aqui você quebrou em tal lugar, vai para a IA e fala assim, aqui você quebrou em tal lugar, assim, assim, assim. Aí a IA tenta consertar. Gente, o que entrega? Entrega uma solução que não funciona. Uma solução de um cliente, o custo de servidor vai passar de R$10.000 por mês. Sendo que nós da Nix oferecemos para eles com suporte, ou seja, não é só a máquina, por R$2.000 por mês. 2.000. Olha a diferença entre o que eles estão gastando hoje com o que nós estávamos oferecendo. A justificativa deles para terem pegado o outro fornecedor era a velocidade de entrega, era não sei o que. Possivelmente o que eles estão fazendo? IA, socando IA lá. Qual que é a situação final do projeto agora? Não funciona, eles não conseguem escalar. Porque como é que eles vão colocar um projeto sem cliente que já custa 10 mil? Quando tiver cliente, fudeu. Desculpa o palavrão, mas quando eles tiver cliente, ferrou. Você entendeu? Então, assim, agora, depois de 6 meses, sei lá, acho que 6 meses, 8 meses trabalhando com o negócio, tá vendo que o negócio não vai funcionar. Tá? Então, olha pra você ver. E assim, vai estourar a bomba. Tá? Então, não adianta. Tá? Não adianta. A IA não resolve as coisas, você precisa ter um olhar para o negócio que está sendo feito, precisa ter esse cuidado. Numa entrevista é muito importante isso que eu estou conversando com vocês falarem sobre isso, entendeu? Falarem o momento que vocês estiverem numa entrevista, o momento que vocês estão, eu estou estudando, eu utilizo o IA, e eu utilizo o IA assim, dessa forma, se o cara te perguntar, mas que vocês compreendem isso, compreendem a situação assim, por isso que vocês continuam estudando, por isso que vocês precisam de pessoas, outros sênios, com conhecimento no sistema para poder tirar sua dúvida, entendeu? Então a IA é alguém que te dá dica, tá? Então é isso, tá? Por isso que a IA vai sim, eu acho que a IA ela tira ela tem duas coisas. A IA ela facilita para o pequeno empresário, as pequenas pessoas que querem ter um negocinho na internet, que eu vendo aqui
negócio de felcro aqui, sabe? Um negócio de felcro aqui, eu vendo, eu costuro e faço isso aqui, eu quero ter minha venda lá, quero ter minha lojinha, seja no Shopify, seja não sei o que, seja onde for, eu quero ter minha lojinha, e vem, cria o templatezinho, cria o sitezinho, aí vem o desenvolvedor que oferece esse sitezinho em um preço mais barato para essa pessoa, porque antes, para poder fazer esse site para a pessoa, custaria uns 3 mil. Uma pessoa que trabalha com costura não vai ter 3 mil para passar no site, para colocar no site. Agora não, a pessoa consegue oferecer aquele mesmo site ali por um valor de R$500, entendeu? Por conta da IA. Então, tá vendo? A IA facilita para que determinadas pessoas tenham acesso a uma tecnologia que só estava na mão de empresas grandes, bem exclusiva. Então, você consegue distribuir o meio de produção para que outras pessoas acessem. Outra coisa que ajuda essa IA é acabar com aquele desenvolvedor que estava acomodado. Faço isso aqui, tá de boa, entendeu? Porque a IA vem e faz o que ele não quer estudar, ele não quer fazer nada, ele não quer aprender coisa nova. Ele tá ali, tô ganhando meu salário aqui porque a área de TI tá valorizada, um pouquinho que eu sei aqui eu já ganho R$4.000 por mês. Esse cara que não quer estudar, que não quer nada da vida, a IA vai substituir ele mesmo, tá? Agora, para quem tem interesse realmente de continuar desenvolvendo, continuar melhorando tecnologicamente, assim, o conhecimento sobre isso, sobre tecnologia e não sei o que e tal, vai ter espaço. Mesmo com a IA chegando, vai ter muito espaço. Esdras? Oi, Edmar, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Você falou sobre criação de site, e aí eu já tive uma experiência não criando, mas fazendo uma edição / manutenção de um site, só que eu acho que a forma com que estava sendo feita era uma forma muito simplificada. Eu esqueci o nome que se dava, mas era uma forma muito orgânica, sabe? Muito... você olhava e você basicamente já sabia como resolver sem saber muito de computação. Uhum. E você falou sobre as pessoas, né, que não têm o dinheiro para pagar um desenvolvedor para fazer um site, e eu vi que essa forma também ela é mais barata. A gente vai saber desenvolver das duas formas? Sim. Vocês quando vocês entrarem nessa cabeça, né, esse foco como desenvolvedores, nós vamos liberar para que vocês utilizem IA sim, tá? Vamos mostrar para vocês desenvolver, para atender esses pequenos negócios, entendeu? Como vocês podem fazer, tá? Então, acho que eu não fui claro, desculpa. Não. Então tá. Eu perguntei se a gente aprenderia a fazer codando mesmo, né? Isso é óbvio, acho que a gente vai. Mas a gente aprenderia também por WordPress. Olha, não vou dar atenção ao WordPress dentro do curso, tá? A não ser que você queira pegar dentro do trabalho de conclusão de curso, vou fazer um site em WordPress, tá? Nós não utilizamos, o WordPress é um dos que mais utiliza para fazer sites na internet, tá? É o WordPress, tá? Por que nós não utilizamos nem aqui na Nix, mas existem muitas empresas que usam, tá, gente? Muitas empresas. Mas por que nós não utilizamos o WordPress? Porque o WordPress ele estagnou no tempo em questão de tecnologia, tá? Ele não permite o uso do Git que vocês estão usando aqui agora. Então ele não permite que num site de WordPress mais de uma pessoa trabalhe, tá? Então quando você vai trabalhar dentro de uma empresa, a empresa ela tem um produto, tem uma solução ou tem um cliente que precisa de atender e precisa de 1, 2, 3 desenvolvedores para trabalhar juntos no mesmo projeto, mandando código ao mesmo tempo. O WordPress não permite isso, tá? Porque o WordPress, a não ser fora a parte ali de front-end, que daria para fazer isso, a parte de... muita coisa que você faz nele, você arrasta as coisas, você faz um negócio no banco de dados dele, aí tipo assim, se eu pego o meu banco de dados, eu coloquei aqui um bloco de banner, eu coloquei isso, na hora que eu coloquei o bloco de banner, ele salvou isso no meu banco de dados. Aí o Jean, lá no WordPress, foi lá e colocou uma listagem de notícias. O Jean foi lá e colocou um bloco de listagem de notícias. Se ele pegar o meu banco de dados, a listagem de notícias dele é apagada. Se eu pego o banco de dados dele, o meu banner é apagado. Tá vendo? Isso não pode acontecer num processo de desenvolvimento de software. O que eu faço? Eu fiz o banner e ele fez a listagem. Na hora que eu fizer aquele comando lá que vocês usam lá do push, não sei o que, esse comando de git,
Eu vou ter o banner e a listagem que o Jean fez e ele vai ter o banner e a listagem que ele fez. Eu preciso que os ambientes estejam sincronizados. O WordPress não permite fazer isso. Outro problema também é que a tecnologia que ele utiliza, que é o PHP, que é o que vocês vão aprender aqui, a linguagem de programação, e o JavaScript, o PHP que ele utiliza é uma versão muito antiga. Tá muito antigo, o modelo de escrita dele já foi abandonado pela comunidade PHP, não são mais os mesmos paradigmas que é utilizado, programação não funcional, orientada a objetos, não usa aquele jeito que eles fazem lá mais. Então assim, o WordPress foi para aquela maneira assim, ó, esse é o meu jeito, e eu sou assim, e eu não quero reescrever. Tá? Então é muito complicado você ter uma solução complexa em WordPress, é mais simplesinho mesmo. Tá? É mais nesse sentido. Então, assim, descarta o WordPress? Não, eu acho que, tipo assim, tecnologia boa é que é a tecnologia que paga suas contas e que te sustenta. Tá, gente? Então, essa vai ser a tecnologia boa. Se você começa a pegar vários clientes em um WordPress e você consegue aumentar sua receita e esses negócios, cara, pega ele firme. Eu tô te dando os motivos pelos quais a Nix não trabalha. Eu trabalho com a Nix, a minha empresa, trabalha com clientes grandes. Segurança tem prioridade. O WordPress não é seguro, tá? Então não é um local que você tem que ficar armazenando dados de pessoas como CPF, número de telefone, não sei o que, porque ele não é um ambiente seguro. Para você fazer um site, igual eu falei, quem somos, não sei o que, perfeito. Tá? Você pode fazer um e-commerce nele, onde o sistema de checkout é feito pelo PayPal, pelo não sei o que, um gateway de pagamento, sabe aí, PagSeguro, Stripe, qualquer um desses meios de pagamento que tiver aí, eles vão controlar os dados das pessoas, não é o seu WordPress. Seu WordPress só mostra o produto e coloca na carrinho de compra, e quem coloca os dados é essas outras ferramentas. Perfeito, você não está armazenando nenhum dado que você tem que tomar muito cuidado dentro do WordPress, assim, então, perfeito. Mas ele não é um sistema seguro, ele tem muito empurra-empurra. Tá? Você vai lá, você instalou o WordPress na sua máquina, aí você descobriu um erro em um plugin. Aí você vai lá para o desenvolvedor e fala, olha, o seu plugin, com esse plugin, está dando erro tal. Aí o cara, o dono do plugin, vira e fala assim, não, esse erro não é do meu plugin, é do outro plugin. Aí você vai lá no outro plugin e manda. Aí o cara, não, esse erro não é do meu, esse erro é do seu. Nenhum dos dois resolve. Nenhum dos dois. Aí tá ali a falha de segurança, tá ali o problema do negócio, você vai resolver, o Esdras vai resolver. Então, cara, quer saber, nenhum dos dois quer resolver, eu vou fazer o código. Você vai lá, faz o código e resolve. Nunca mais você pode atualizar o plugin, porque se você atualizar o plugin, o seu código quebra. Entendeu? Nossa. Aí não tem. Aí o que acontece? Você não atualiza mais, você está com falha de segurança e aí a treta vai. Entendeu? Vai acontecendo. É a mesma coisa a gente pegar um Windows aí e colocar um Windows XP, cheio de falha de segurança hoje. Entendeu? Porque já sabe as falhas de segurança que o XP existe. Então é por isso que nem deve usar mais o XP. Né? Então é a situação. Então, explicando isso aí, tá? É isso. E então, o que mais que eu ia falar com vocês? E no início da aula eu estava falando sobre a questão do uso da IA. Eu estava falando, só para poder falar, para poder ficar gravado, eu estava falando do uso da IA aí, que a gente não pode substituir, tá? Utilizar a IA à frente, principalmente à frente de uma interação humana. Tá? Porque o que vai dar visibilidade para vocês dentro desse mercado e de qualquer coisa que for fazer hoje em dia, tá, gente? É a interatividade com outras pessoas. É comunicar de humano para humano. Tá bom? É isso. É saber se comunicar com outras pessoas do time, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, pode saber qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa técnica que se esconde atrás de uma IA, que está sempre usando uma IA e para com esse tipo de interação, é uma pessoa que vai ser substituída. Tá? Porque realmente, à medida que a IA for evoluindo, essa é uma pessoa que sai, tá, do negócio. Agora, entender o contexto de cada um. Vou dar um exemplo aqui da própria nossa aula aqui. Né? Então, assim, eu sei um pouquinho agora da história de cada um, até porque vocês se apresentaram lá no chat, não sei o que e tal. Então, o que cada um estuda, esse tipo de coisa. Então, assim, já começo a entender onde está a dificuldade de cada um, já começo a entender isso. Não é possível colocar uma IA para fazer isso.
Então, essa posição de professor e de mentor, de orientador, nesse caso, não é possível substituir por uma IA, porque isso envolve a interação humana. Agora, se eu fosse apenas uma pessoa que chegasse aqui e socasse conteúdo para vocês todas as vezes, olha, a gente mudou só pela conversa que a Letícia chegou comentando como ela resolveu o problema dela, gerou um outro contexto para a gente falar dessa aula. E dando exemplos, aí veio o Esdras com o WordPress, não sei o que, começou a trazer e tal, e a gente trazendo a experiência de cada um. Não tem como você colocar uma IA para poder ficar fazendo isso, tá? Ela não consegue, tá? Então, aqui, mesma coisa, o máximo que um professor interaja com as pessoas, se for aquele professor que é conteudista, ele tende a ser substituído por um IA. Só conteudista tende a ser substituído. Se ele não consegue entender o contexto dos alunos, se ele não consegue entender que um aluno pode ter TDAH, que um aluno possa ter transtorno opositor, que um aluno pode ter esse tipo de coisa, que um aluno não consegue ficar sentado numa sala de aula, que um aluno não consegue ficar parado, que ele não consegue entender os contextos, contexto familiar, contexto não sei o que, se o professor não tem isso, ele é só conteúdo, só que quer que todo mundo pegue uma caixinha, esse vai ser substituído por IA, tá? Não tem jeito. Agora, se ele consegue se envolver nesses contextos e nesse histórico, entendendo a dinâmica e a energia que está envolvendo dentro da sala dele, essa pessoa não é substituída, tá? Então é isso. Então, eu vejo sempre as tecnologias, tá, gente? O surgimento de tecnologias, igual esse negócio da IA, essas coisas, sempre eu vejo assim, é uma ferramenta, e eu vejo sempre, eu sou muito otimista com as coisas, tá? Então eu sempre vejo uma palavra positiva, eu falei, nossa, quando a IA chegou, eu falei assim, nossa, gente, quanto pequeno empresário vai conseguir se aproveitar disso? Entendeu? Quantas pequenas pessoas que antes era uma coisa que ficava só na mão de gente grande. Só na mão de quem tinha dinheiro, agora não, está na mão de pessoas que não tem tanto dinheiro, mas que conseguem fazer funcionar, tá? Então, para mim, sim, é uma forma de distribuição de renda. Quando você empodera a pessoa no meio de produção, você está fazendo uma distribuição de renda, uma nova possibilidade, tá? Ao mesmo tempo, você tem um trabalho de concentração, tá? Que aí é uma coisa que a gente, né, tem que criar, aí não cabe muita gente, mas, por exemplo, você tem as concentrações das Big Techs, né, que acabam dominando e fazendo monopólio do mercado, tá? Então, assim, elas engolem as pequenininhas para que nenhuma pequenininha se torne uma Big Tech, entendeu? Então, para não concorrer com ela. Então, assim, isso aí exige, isso aí precisa de uma escala maior de governo, de cobranças, para que sejam criadas políticas que possibilitam que essas empresas não fiquem dominando 100%, tá? Por isso que tem essas... por exemplo, o Google está numa briga aí com o Chrome, né? Vocês estão sabendo, lá nos Estados Unidos? Não. Porque tem uma regra do monopólio, né, que assim, o Google está dominando o monopólio de navegador. Tá? Todo mundo praticamente usa Chrome. Só que quando aí você tem uma empresa que começa a dominar 100% o mercado, ela é a empresa de busca com e-mail e não sei o que, tem um monte de coisa, e ela começa a dominar o mercado, ela tem o controle sobre o mercado, ela começa a ditar as regras, a web tem que funcionar com esse código, tal coisa tem que ser desse jeito, tal estrutura tem que ser dessa forma, e aí lá nos Estados Unidos eles estão colocando que ou o Google vai ter que separar o Chrome, vai ter que abrir mão do Chrome, tá? Por quê? Ou ele abre a mão do Chrome, porque ele está com o domínio do mercado, entrega isso para outra empresa, para meio que ser concorrente dele, ou ele abre mão de outras tecnologias dele para não ter o domínio, tá? Não pode, porque não pode, tá? Então essas regras elas precisam de existir para não ficar tendo monopólio. Vou dar um exemplo da Apple. A Microsoft antigamente ela era a máquina e o sistema operacional. Então quando você comprava uma máquina com Windows, era a máquina feita pela Microsoft junto com o sistema operacional, igual é o Mac, mesma coisa. A Microsoft dominou o mercado. Aí ela chegava e falava assim, olha, tinha a Netscape que começou a confrontar ela como um navegador, só que ela chegava e falava assim, o Jean é dono de uma empresa, de alguma coisa assim, aí chegava pro Jean e falou assim, Jean, se você usar a Netscape, eu não vou te vender a minha máquina. Não vou te vender o meu sistema operacional. O que o Jean vai fazer?
Ele precisa da máquina do sistema operacional. Então ele vai deixar de usar a Netscape, que era o navegador mais utilizado e mais robusto do mercado, porque a Microsoft tinha um monopólio. Tá? Então ela matava as outras serviços melhores porque ela tinha um monopólio. Aí veio a justiça, posso mandar para vocês essa história que é fantástica. Veio a justiça e falou que a Microsoft tinha que escolher ou hardware ou software. A Microsoft escolheu o software, ela escolheu o Windows. E o hardware virou a IBM. Acho que é a IBM, ou então, depois tem que olhar, acho que é a IBM, virou a IBM, foi vendido e se tornou a IBM. Tá? Então a IBM se transformou lá na parte de hardware lá e ela ficou somente com o Windows, tá? Porque ela tinha monopólio, acho que era 98% dos computadores usavam Windows, uma coisa assim, um monopólio. O que a Apple faz para não cair nessa situação atualmente, tá? A Apple faz o seguinte, ela coloca o preço caro, ela sabe que ela só pode pegar, tipo assim, 20% do mercado. Se ela pegar 30%, 40%, ela vai ter que separar o hardware do software. Ela vai ter que abandonar o computador, o negócio. Se todo mundo tiver iPhone, se todo mundo começar a abandonar o Android, os outros celulares e começar a ter iPhone, ela vai ter que separar o iOS do hardware. Vai ter que vender o hardware para outra empresa. Então o que ela faz? Ela aumenta o preço. Tá? Então o preço dela não aumenta só por conta da tecnologia, não, ela quer uma quantidade de mercado, eu quero pegar no máximo tantos por cento do mercado. Toda vez que ela começa a ultrapassar aquilo, ela encarece. Cara, vou colocar tanto vezes a mais. Eu gastei $500 para fazer esse equipamento aqui, eu vou colocar por $10.000, vou colocar por tanto, entendeu? Ela vai lá e joga o preço lá em cima só para ficar com uns 20% do mercado e não correr o risco de entrar na lei do monopólio e ter que cortar, tá? Então... Isso nunca tinha pensado, não. Nossa, a gente que não tem noção, né? Nunca pensou por essa ótica. E isso, você vai comprar um carregador original um carregador que você compra aí para celular, que você compra normalmente aí por R$30, você vai comprar um da Apple, é 150. Entendeu? Mas não quer dizer que ela não gastou só R$5 para fazer. Entendeu? Só que ela coloca isso para evitar que muita gente tenha. Tá? Então é o controle que ela faz de mercado, é a forma como ela se posiciona no mercado. Tá? E aí ela valoriza o que? A marca. Nossa, eu tenho a maçãzinha, o cara abre aquele Mac, nossa, porque ela entra nesse desejo de status das pessoas, entendeu? E aí ela vai engajando as pessoas a querer ter esse status, aí as pessoas ela começa a pegar 30%, 40% do mercado, começa a aumentar, aumenta preço, porque eu preciso reduzir de novo, entendeu? Ela aumenta preço, então ela vai ganhando em cima disso, tá? Então são isso, enfim, essa é uma estratégia, ela não tá errada, é a posição como ela está colocando, para também não entrar nesses tipos de lei, esses tipos de negócio que acontecem, tá? Então é isso. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para poder falar com isso, mas a gente pode ir acrescentando mais coisas durante as próximas aulas aí também, tá bom? Então, para quem, vou dar um exemplo, para quem produz vídeo, eu já falei com vocês que eu não, como desenvolvedor eu não gosto, tá? Mas tem muito desenvolvedor que gosta do Mac, e o Mac é bom, sim, é uma máquina muito boa mesmo, tá, gente? Por mais que você pague 3 vezes, 4 vezes mais o que é o hardware, o que é o software dela, ela tem dinheiro para investir e fazer uma coisa boa, entendeu? Porque ela ganha muito dinheiro, a margem de lucro da Apple é muito alto, né? Então ela consegue fazer coisa boa. Então são máquinas realmente boas. Eu como desenvolvedor não me adaptei, tá? Ao Mac, mas por exemplo, para produtor, todo mundo que eu vejo que trabalha com criativo, produção de imagem, produção de vídeo, esse tipo de coisa, o Mac é excelente, entendeu? Nossa, a velocidade de renderizar um vídeo, de fazer uns negócios é fenomenal, entendeu? Assim, no negócio. Então, para quem trabalha aí, igual o Jean aí, nessa arte artística aí, por exemplo, possivelmente talvez o Jean indo puxando o desenvolvimento para uma área mais artística também, como essa produção de interatividade, não sei o que, pode ser que no futuro ele vê que para ele vai funcionar melhor ter um Mac, porque ele vai trabalhar coisas de design gráfico, produção de vídeo, esse junto com a programação, entendeu? Então isso pode ser que o Mac realmente vai funcionar muito melhor para ele, tá? Do que outra máquina, tá? Eu usei o Mac assim todos os dias, em torno de 10 horas por dia durante 1 ano e meio, e não me adaptei mesmo. Então aí eu falei assim, gente, eu realmente não dou certo não.
Porque esse tempo todo eu não dei certo, então é isso. Mas né, acho que se eu fosse produzir vídeo, produzir esse tipo de coisa, talvez eu ficaria nele, de fato. Tá? Uma pergunta. Pode perguntar. Próximo disso que você está falando, quando você compartilhou a tela uma vez, eu pensei que o sistema operacional fosse Mac, né? Só que eu estava vendo, porque eu estou com outro meu computador aqui, que eu ia fazer o teste de colocar o sistema operacional do Linux. E aí eu acho que o que você usa é aquele Linux do OS. É o a interface parecida. Ubuntu que eu uso. É o Ubuntu só? É Ubuntu, é a última versão do Ubuntu que eu uso aqui, que é eu tô usando, eu tô usando acho que a 2404, que é ano 24, mês 4. 2404, tá? Ubuntu 2404 que eu tô utilizando. Aquela interface é a interface padrão dele, tá? Que já vem dele mesmo. Aí assim, ele tem vários temas. Se você quiser colocar lá tema do Mac, ele fica com a interface igualzinha do Mac. Tem temas igual o Windows, então você troca a interface dele para ficar parecido com o do Windows. Eu gosto daquele lá mesmo e acho bem prático, e eu evito ficar instalando um tema diferente, porque normalmente esses temas eles a não ser que ele tenha uma comunidade muito ativa, ele fica pesado para a máquina, sabe? A comunidade ativa sempre fica melhorando ele, tendo boa performance, consumir menos memória RAM, não deixar sua máquina lenta, esse tipo de coisa. Se você coloca uma interface que é mantida por só 30, 50 programadores, é diferente de você colocar uma interface que é mantida por 100, 150 pessoas, tá? O que eu utilizo é um Ubuntu. Aí você pode fazer isso, você pode começar instalando ele no pendrive, como eu comentei com vocês na aula passada, tá? Tem alguns vídeos aí, porque esse pendrive é o seguinte, o pendrive ele não persiste os dados. Persiste os dados quer dizer que ele não armazena os dados no pendrive. Você salvou os dados no pendrive, quando você desligar a máquina, os dados sumiram. A não ser que você manda para o Git. Você manda para o Git, você colocou no Google Drive, essas coisas, quando você acessar no pendrive vai estar lá. Você vai conseguir carregar de novo. Mas tem uns vídeos na internet que o pessoal consegue colocar o pendrive para ele armazenar os dados. Então, se você salvar um documento ali naquele Linux, ele fala assim, na hora que você for formatar, você vai criar isso, você vai fazer isso aqui, e eles dão as instruções lá para ser persistente, tá? O pendrive. O que eu fiz antigamente, eu não estou com ele aqui. Eu comprei um HD, tá? Na época eu comprei um HD de 250 GB, tá? Não sei qual que tá o preço de um HD de 250 GB. E eu instalei o Linux nele, tá? E aí eu espetava ele via USB, colocava ele na caixinha de USB, um disco externo, né? Espetava ele aqui, aí todo HD ele é persistente, né? Então ele já instalava o Linux dentro dele persistente, eu só ligava ele via USB. Né? Então era a forma que eu usava. Então, por exemplo, se aí, por exemplo, eu ia viajar, eu e minha esposa, a gente ia viajar, a gente vai para um lugar, aí ela levava a sua máquina dela e eu levava o HD com o meu Linux. Quando eu precisava de trabalhar, eu ligava na máquina dela, não levava o meu computador. Entendeu? Eu ligava, dava o boot no meu Linux, eu mexia, tirava ele e ela usava para as coisas dela. Tá? Então, funcionava super bem também, dessa forma. Tá? Beleza. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui pra gente repassar o Word, tá, gente? Aqui, só um minutinho. Então, compartilhando com vocês aqui. Vocês devem estar vendo minha tela aí já, né? Acredito que sim. Tá bom. Eu não estou vendo o rosto. Então tá bom, obrigado. Então, assim, as tarefas aqui da Letícia já foram movidas aqui para o Edit to Test. Tá? Então, né, então isso aqui mas eu já vi, daqui a pouco eu vou dar elas como concluída. Deixa eu ver por que esse aqui eu não movi. Esse aqui, Letícia, eu tenho uma observação para você aqui. Porque, por exemplo, você está usando esse aqui, você instalou o software do Git mesmo, né? Que ele te dá esse terminal com o Git, tá? Porém, eu gostaria que você checasse o Git nessa interface aqui, ó.
aqui dentro você usasse isso. Aqui dentro você usasse assim, ó, git --status. Tá? Teve alguém que colocou isso aqui, que eu até dei como concluído. Deixa eu ver aqui se eu tenho a foto de quem usou. Está lá, git. Deixa eu ver se foi o Esdras aqui. Colocou. Tem como dar um pouco de zoom assim na imagem? Eu não sei. Tem sim, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Obrigada. Ai, ótimo, melhorou. Aqui, ó. Isso. Nesse WSL2 lá, precisava que você colocasse esse comando aqui, ó. Git --version. E ver se ele mostra a versão do Git que está dentro dele, né? Se der, beleza, quer dizer que está tudo certo. No que eu coloquei não mostrou a versão? Oi? O que eu coloquei não mostrou a versão? Não, é porque esse aqui é outro terminal. Ah, sim. Tá? É outro terminal. Esse terminalzinho é porque você ficou com dois. Você ficou esse terminal que essa instalação do Git do Windows te entrega e o terminal do WSL2. Em geral, quando eu estava com outros alunos, no caminhar eles abandonaram essa interface aqui e esse terminal aqui e utilizaram esse outro do WSL2. Então eu só quero ter certeza que no WSL2 esteja funcionando. O Git também. Para o Esdras aqui, ó, inserir foto no perfil do GitHub e colocar o link do perfil aqui, tá? Porque na foto não apareceu a URL, tá? Mas aí, se você puder colar ele aqui, ó, clicar em editar e colar o link do perfil aqui, tá bom? Ai, Edmar, desculpa, mas ainda não entendi o que eu preciso fazer diferente. Você abriu o WSL2 aí na sua máquina? Sim. Então aí coloquei. Aí você digitou. Quer ver? Deixa eu até mandar no chat aqui, ó. Aí você digita isso aqui lá. Opa, não, pera. Aí eu vou ter que agora editar essa parte porque tava no meu telefone lá. Você vai digitar git espaço --version. Tá bom. Aí você me diz se mostrou a versão aí na sua tela. Quer ver? Eu vou mandar lá dentro da nossa turma, lá no git --version. Mandei o comando lá na nossa turma lá dos Titãs. Edmar, Oi? se acontecer um acidente ou um misclick e a gente, sei lá, excluir um card que tinha muita informação e é importante que ele não fosse excluído, a gente consegue resgatá-lo? Olha, aqui não tem jeito de excluir não, porque a opção que você tem aqui é mover o card para arquivado, tá? Então logo ele estaria dentro de arquivado. Deixa eu ver como é que acessa. Aqui, arquivo. Ah, lá, ó. uhum. Tá, então aqui eu posso deletar, tá? Só se eu entrar aqui, então é um processo um pouquinho mais complicadinho. Então se acontecer, tem como a gente restaurar, é só avisar, tá? Então você avisa lá no chat. Oi? Por exemplo, quando a gente vai passando o curso, obviamente vai chegar o NVT 130. E aí essa parte de Doni aqui vai ficar lotada. Aí você vai arquivando ele? Isso, exatamente. Por exemplo, quando a gente terminar toda essa parte de setup aqui, a gente chama isso aqui de setup, né? Quando a gente terminar essa setup, eu vou arquivar esses Doni. Entendi. Aí eu tiro aqui da lista aqui. Então... Aí aqui, então beleza, pessoal. Aqui as tarefas que estão para vocês aqui ainda são essa lista do HTML e CSS. O único negócio que está aqui em andamento seria o do Esdras. O Jean mandou uma dúvida lá no General referente ao clone da pasta, né, do projeto e tal, esse tipo de coisa. Conseguiu resolver, Jean?
não, porque eu não consegui pegar a senha pública do RSA. Deu alguma coisa lá que não aparece. Aí eu preciso pegar a senha pública do RSA, colocar no GitHub, né? Uhum. E assim, diz que girou, sabe? Mas não aparece. Depois eu posso compartilhar a tela aqui para mostrar o que aconteceu, porque daí eu não consegui mais avançar. Perfeito, então eu vou pedir para você compartilhar assim, tá? Só vou terminar a revisão do board aqui e você compartilha para tirar essa dúvida. Mas é importante o seguinte, aí eu quero dizer isso para vocês aqui, é mais uma informação que eu não tinha passado antes e eu estou passando agora, como eu falei com vocês, a gente vai vendo isso à medida que a gente vai tendo a necessidade para não ficar muito conteúdo. O Jean mandou uma dúvida lá no chat do General, então isso quer dizer que ele está em função de alguma atividade. Se ele mandou a dúvida, obviamente ele está em função de alguma atividade. Por que não tem nenhum card dele em dev? Se ele está trabalhando em alguma coisa, precisa de ter um card que representa esse trabalho que ele está fazendo. Em dev. Deu para entender, Jean? Sim, sim. Tá? Por que isso? Normalmente as vagas que surgem são para trabalhar dentro de alguma agência ou uma empresa prestadora de serviço, tá? Normalmente, não quer dizer que sempre vai ser assim. E as empresas, igual por exemplo a Nix mesmo, eu cobro do cliente a hora trabalhada pelo meu time, isso pelo movimento dos cards. Então se a pessoa, no caso aqui do Jean, vamos supor que o Jean estivesse fazendo um trabalho para um cliente, ele está tentando acessar ali as configurações para clonar o projeto do cliente, não sei o que, ou seja, para o cliente, está trabalhando para o cliente ali, está tentando acessar, está tentando pedir autenticação, beleza, ele está fazendo esse trabalho. Se ele não movimenta o card aqui, coloca esse card em andamento, eu não cobro do cliente. Ou seja, o Jean está trabalhando de graça, ele vai gerar um custo para a minha empresa, mas eu não vou cobrar do cliente. Tá? Por isso que todas as atividades que nós fazemos no desenvolvimento, a gente precisa de que esse card esteja em andamento. Eu estou tentando acessar porque eu preciso fazer... Esse card aqui é de quem? É da Letícia. Vamos supor que essa aqui é a parte 1. Tá? Depois tem que descrever ela melhor, tá, Jean? Igual eu expliquei na aula passada. Então, assim, a tarefa que ele está tentando clonar lá para começar a fazer os vídeos da playlist. Então ele está nessa demanda aqui, entendeu? Ele está nesse item, então esse item está em desenvolvimento. Nesse momento, enquanto ele está nele, todo o tempo que ele fizer de trabalho vai ser cobrado do cliente. Beleza? Beleza. Então tá bom. A Letícia já foi lá e colocou o rosto dela. Tava sem rosto aqui, né, Letícia? Eu pensei assim, mas por que não tá aparecendo? E aí administrador, não coloquei. Isso. Claro, eu percebi isso. Então, beleza. Gente, alguma dúvida sobre o board? Porque aí eu vou pedir o Jean para compartilhar a tela para ver esse acesso do SSH, que todos vocês vão passar por isso, que ele está passando agora. Só posso compartilhar a resposta aqui do que... Pode. Mandei no chat. Não, mas não pode, né? Command not found? Quando você colocou o git? Isso. Não teve mais coisa não? Qual comando que ele falou, command not found? Se você quiser compartilhar a sua tela. Aí depois eu vou compartilhar a tela. Melhor, isso. Melhor. Foi? Foi. Ali, ó, faltou um espaço git, espaço, traço version. Sim. Isso aí, já tá. Então tá tudo certo. Então você pode usar, você vai usar os comandos do git, eu sugiro você usar os comandos do git nesse terminal aí. Tá? Tá bom. Aí beleza. 2.25? Oi? Já tem o 2.25? Isso. Aí o Esdras, para você atualizar, se eu não me engano, aí você digita aí, Letícia,
Acho que é sudo. Coloca sudo, espaço, apt, espaço, update. Acho que o primeiro é update. É como? Agora é date, data. Agora. Coloca o isso. Aí dá um enter. Vai pedir sua senha. É a senha desse usuário aqui. É a senha do usuário aqui mesmo. Quando você instalou esse terminal, você lembra a senha que você colocou? Ai, meu Deus, não. Perdeu o terminal! Eu coloquei a que eu pensei que fosse, mas aparentemente não é. Não, você pode ter digitado errado. Digita de novo e dá enter. Meu Deus. Mais uma coisa pra resolver aí. Assim, se você tiver perdido a senha e não conseguir, depois você vai tentando mais algumas vezes aí, talvez o caps lock esteja ligado, alguma coisa ali, alguma técnica. Aí assim, se você não lembrar a senha, você vai ter que desinstalar o sistema operacional e colocar de novo. Tá? Na hora que você escolhe o sistema operacional lá, tem que ver como é que desinstala ele aí e instala novamente para você criar um usuário de novo. Porque se você perde o sudo, que é o super usuário, o SU é de super user, do de fazer. Então é super usuário faça apt update. Se você perde isso, assim, aí as outras coisas que você tiver que fazer vai precisar do sudo e você não vai conseguir fazer. Aí vai ter que Alguém me dá um dinheiro, por favor. Sorry. Tá bom. Então já bota isso na sua. Mesma coisa, tá, Letícia? O que você pode fazer? Isso vocês têm que ter em mente, gente. Nossa, eu tô atrasado com as tarefas, eu tinha que fazer a playlist. Não. Você vai criar um card lá falando que você tem que resolver o problema do sudo. E vai movimentar e vai colocar em dev. Quando você solucionar, você pode chegar aqui para sua equipe, para o Jean, para o Esdras e para mim explicar como você resolveu isso no Windows. É um conhecimento que a gente adquire. Saber que se acontecer disso, como é que eu vou explicar para um outro aluno que eu também não sei. Entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês desconstruam, tá, gente, é o fato de que aconteceu um erro, ele te prejudica, ele te atrasa, você é incompetente ou qualquer coisa nesse sentido, tem que tirar isso da cabeça. Se o erro aconteceu é porque você tinha que passar por ele. Então, o que eu posso tirar de proveito dessa falha que aconteceu para fazer de alguma forma e passar esse conhecimento para os outros? Tá? Então, não vamos ficar vendo as nossas falhas como um processo de atraso, de não sei o que, mas sim como um processo de crescimento, um processo que eu realmente tinha que passar por isso. A Letícia realmente tinha que passar por isso para ela ter mais domínio sobre o terminal. Entende? Então, assim, é fluxo. Tá? É fluxo. Esdras levantou o dedinho ali. Porque, por exemplo, você falou da história dos cards e tudo mais. Então, digamos que uma das tarefas seja, sei lá, instalar o WSL2. Só que no meio desse processo foram aparecendo imprevistos, como esqueci minha senha, ou então não estou com um problema derivado daquilo, faz parte daquilo. É um problema diferente, mas para eu concluir ele, eu preciso resolver esse problema. Eu crio outro card desse problema? Mais ou menos, depende do critério de aceite. Qual que era o critério de aceite do card do WSL? Se você colocasse a foto. Eu já aprovei a tarefa da Letícia, porque ela entregou a foto. Então eu aprovei. Nesse caso é um card novo, porque o critério de aceite foi entregue. E aí agora é um card de bug, a gente chama de bug. Aconteceu um bug, que foi o quê? Perdi a senha, entendeu? É um bug, você vai criar um card de bug agora para corrigir o seu WSL2. Se o seu card está na coluna de dev, você tem que fazer tudo para resolver ele. Você só cria um novo card depois que ele foi para review, foi aprovado, foi concluído, aí você pode criar um novo, tá? Agora o que você não tem que fazer é coisa a mais. O cara chegou ali e pediu para você colocar um menu do lado direito. Você foi lá e colocou o menu do lado direito. Mas o menu vai ficar mais bonito de canto arredondado. Aí você coloca um canto arredondado. Não foi pedido isso. Foi pedido para o menu ficar do lado direito. Para que você está colocando canto arredondado no menu? Tá? Isso o cliente não paga, tá, gente? Assim, nossa, só se você acertar o
pedido do cara pro cara pagar. Porque se ele fala assim, você fez um canto arredondado, mas esse não é o nosso modelo. O nosso modelo é assim. Aí você vai lá e faz o modelo que ele falou, numa tarefa que era só para colocar do lado direito. Aí ele, mas realmente não ficou legal, pode voltar o canto arredondado. Todo esse trabalho não é cobrado do cliente. Você fez uma coisa que ele não tinha pedido. Então, depende. Na hora que você tem que olhar, gente, pensa, tá? O cliente é grande, ele tem dinheiro, ele não sei o quê. O que eu vou fazer para ele? Eu preciso fidelizar ele comigo, então eu vou fazer mais coisa do que ele me pediu. Normalmente a Nix sempre entrega mais do que está no contrato, sempre entrega mais. Mas a gente sempre coloca o contrato com uns 15% a mais de valor. Então o mais que a gente entrega é nesses 15%. Porque o cara tem milhões, é uma empresa de milhões, é um órgão de milhões. Entendeu? Eu não posso sacrificar uma minha empresa que é pequenininha, que a gente distribui praticamente o dinheiro com todo mundo por conta de uma empresa que tem milhões. Tá, gente? Então vamos ficar só atento a isso. Então muitas vezes a gente pega dentro do time, tá? Então isso acontece, isso é ótimo, tá? Vem o desenvolvedor que quer sempre mostrar bastante serviço, ótimo, não tem que perder essa energia dele, mas a gente tem que controlar ele para ele fazer aquilo que o cliente está pedindo. Não, cara, o cliente nem pode ver isso que você fez a mais. Separa, que eu vou tentar vender isso antes de a gente entregar, porque se você manda isso pro cliente, acabou. O cliente já não paga mais. Então eu como comercial vou tentar vender isso pro cliente, falar, nossa, isso aqui vai ficar muito legal assim. Aí o cliente comprando, daqui um mês, o negócio já está pronto. Daqui um mês a gente entrega ele. Entendeu? Para não levar o prejuízo. Então é isso, sabe? Então tem essas coisinhas para fazer. Tem um limite de erro aqui da senha, ou Edmar? Não, ele testa 3 vezes, aí ele acaba, mas se você colocar sudo de novo, ele deixa você digitar mais 3. Tá. Gente, não acredito que eu uma surra desse WSL. Tem que lá. Ô Letícia, sabe o que é? Ele falou assim, ela que não sabe, mas eu vou trocar a senha dela só pra ela apanhar mais um pouco aqui. Uma senha que eu sempre uso, eu uso pra tudo, gente. E não tá indo. Você pode ter na hora de ter digitado, você ter comido alguma letra, na hora que você digitou pra ele, pra salvar, entendeu? Talvez isso, por exemplo, talvez o Shift estava apertado ou o Caps Lock esteja ligado na hora, é a mesma senha, mas com o Caps Lock ligado, você pode tentar assim, entendeu? Ela tem números? Sua senha? Não tem números. Tá, não, então beleza. Porque talvez muitas vezes tenha no lock tá ligado ou desligado no teclado, né? Então isso interfere também. Tá? Ô, Jean, pode compartilhar sua tela aí? Vamos lá, eu acho que vai ficar só um pouco lento, porque sempre que eu abro alguma coisa aqui, o negócio fica... Vamos lá. Consegue ver? Consigo. Carregou. Bom, a imagem que eu printei ontem do problema que eu tive, eu estava acompanhando o vídeo, né, tutorial do cara, aí deu tudo certo. Uma coisa que aconteceu diferente no meu, que deu no dele, eu não sei se é por conta da senha ou não, tá vendo a imagem aí, ó, aqui no Art, Image, isso não tem importância, eu tenho. O meu ficou do lado esquerdo, ele ficou do lado direito. Não, a diferença aqui, olha aqui, ó, vou te mostrar onde está o detalhe aqui, ó. Olha, depois que tem o Jean lá em cima, lá no topo verde, o primeiro Jean que tem ali verde no seu terminal. Ih, peraí. Opa. Eu acabei fechando. Peraí. Nossa, ficou tudo na terra agora. Peraí, tudo. Acho que é isso aqui. Sim. Tá vendo o primeiro Jean que tem ali no topo? Olha, na terceira linha, descendo ali tem Generate, Public, Private, depois vem Enter File, não sei o que, depois vem Create Directory. Olha o caminho do diretório, é /home, /jean.ssh, você fez cd /ssh lá embaixo.
Ah, então, é porque depois que ele tinha dado esses comandos, esse CD aí é como se fosse para pesquisar onde foi salvo essas informações. Aí ele entra nesse SSH, pelo que eu entendi. Mas olha lá no dele, na fotinha dele lá. É CD tio barra ponto SSH. Juro que eu fiz esse bagulho aí também, mas não deu não, velho. Vamos aí, abre o seu terminal aí então. Abre o seu terminal aí. Seu WSL2 aí. Mano, o bagulho vai ficar merda agora, eu acho. Não, ó, tá aí. Coloca aí. cd.ssh. Ah, sem o espaço mesmo? É, espaço, agora você coloca espaço, ponto SSH. Isso. Aí. What the fuck? Aí coloca agora ls espaço traço LA. ls-LA, ele sempre te dá um caminho onde eu tô. O que eu tô fazendo? Aí ele tem os arquivos seu ID RSA pub aí, ó. Entendeu? Então esse pub aí é o que você tem que colocar lá no Git. Aí como é que você vai fazer? Você vai digitar cat de gato. Eu não acredito, mano. O que está acontecendo, velho? Eu só acho que o erro então foi digitar o CD SSH, então porque nada disso tinha aparecido até ontem. Não, ou você comeu o ponto, entendeu? O caminho estava errado. Quando você estiver fazendo um caminho, colocar CD, alguma coisa, que CD esqueci como é que é, qual que é o significado de CD. Se colocar CD alguma coisa e ele não entrar naquela pasta, dá um ls-la para você saber as pastas dos arquivos que você tem, tá? Então aí ele está te mostrando. Esse ID RSA sem o ponto pub, ele é o seu privado. Você nunca vai passar ele para ninguém. Nunca vai olhar, não vai mandar ele para ninguém. Na nossa aula aqui, você não vai dar um cat nele. O que você pode dar um cat é no público. Esse é o público que você vai colocar no GitHub. Uma linha, né? Essa linha aqui. Isso. Aí você dá um espaço, id_rsa.pub. Só uma dúvida também. Quando ficou azul aqui em cima, SSH, significa que eu estranho alguma coisa? Porque às vezes fica azul e na minha cabeça é como se tivesse sentado, sei lá, em alguma pasta, alguma coisa específica. Que no caso aqui é o SSH. É que você está na pasta .ssh. Ah, é assim mesmo então. Isso. Vamos lá, então, cat. Espaço id_rsa. .pub. Aí pode dar enter. É isso aí, ó. Isso aí que você vai copiar e vai colar lá. Vai resetar tudo aqui? Isso. Até ali onde está o seu. Isso. Ele gerou a chave. Engraçado porque a chave que ele gerou está com uma criptografia mais fraca. Ah, eu não sei, né? Tipo, tem a ver com a senha, coisa assim? Com a senha que eu defini? Não, assim, na hora, eu vou ter que ir para uma reunião aqui agora, tá, gente? Eu vou ter que encerrar a aula, mas você vai tentar inserir ele aí no GitHub, porque me parece que ele gerou com uma chave mais fraca. A criptografia, o GitHub pode ser que ele não aceite, tá? Eu não sei como é que tá no vídeo tutorial dele, mas ele tem que usar um RSA 256, se eu não me engano. É um tipo de criptografia que tem que fazer lá, que o GitHub exige. Ah, ele falou sobre isso, mas ele escolheu qualquer uma lá. Ele falou brevemente sobre os tipos de segurança, aí ele disse que usar uma só para exemplificar lá o exercício. Aí você tenta, porque pode ser que funcione. Se não funcionar, eu te mando o comando do terminal. Você fez certo. Não, isso aí não está errado. Você já criou uma chave de criptografia. Só que tem uma outra chave que o GitHub pede para criar. Aí eu só te dou o comando que você vai colar no terminal. Tá bom? E aí depois eu vou olhar ele para você. Beleza? Pessoal, vou ter que encerrar a aula aqui, tá? Porque eu vou ter que ir aqui até para outra reunião. O que eu quero passar para vocês aqui vocês avançaram nesse setup do ambiente. Essa parte que o Jean está fazendo de setup dele, da conta dele do GitHub, vocês precisam de fazer também, senão vocês não vão conseguir subir o vídeo do HTML lá, o código, tá? Então, isso está na aula anterior, quando eu subi a aula,
eu coloquei o link sobre como criar essa chave que ele acabou de criar aqui, onde tem que colocar, tem um vídeo tutorial lá. E aí esse é o ponto só que eu estou notando aqui da criptografia que ele mostrou. Pode ser uma criptografia mais fraca e o GitHub não aceita mais, porque com o tempo eles vão pedindo uma criptografia cada vez mais forte, tá? À medida que a computação vai avançando, eles vão exigindo que você coloque uma criptografia cada vez mais forte. Então, talvez quando aquele cara fez o vídeo, o GitHub não exigia essa criptografia tão forte, então por isso que o dele tudo funcionava. Aí o Jean vai testar ali, vai mandar lá no chat se funcionou, ou na hora que ele mandar salvar, o GitHub fala, olha, você tem que criar uma chave assim. O GitHub já avisa que a chave não está com a criptografia desejada. Então a gente cria uma segunda chave, vai ficar naquela mesma pasta um outro arquivo com a outra chave. Então vai ter essa chave de criptografia mais básica e uma mais avançada. Então fica com duas, tá? E aí funciona normal e as coisas começam a funcionar também. Então o que eu preciso que vocês façam agora é assim, no caso a Letícia tem uma tarefa aí de arrumar o WSL dela, né, isso, o Esdras aí eu não sei se já fez essa configuração do SSH, mas é importante já iniciar a entrega dos primeiros conteúdos dos vídeos lá, o primeiro código, então aí eu vou acessar o GitHub de vocês, ver o código que vocês mandaram referente aos vídeos, e a gente começa aí esse processo de fazer as coisas dos vídeos. Quando a gente terminar aquela playlist de HTML e CSS, eu vou liberar para vocês os 10 exercícios que vale a bolsa. Tá bom? Então. Aí, só para avisar, Edmar, isso aqui foi adicionado com sucesso a chave. Então ótimo. Então o vídeo do cara tá perfeito. Tá? Tenta agora fazer o clone lá, coloca aquele marca SSH, tenta fazer o clone e ver se vai tudo funcionar. Beleza. Então tá certo. Então, gente, muito obrigado, viu? Tá bom. Eu agradeço. Valeu, Edmar. Valeu. Até mais.